A esposa do bilionário derramou óleo quente de fritura sobre a nova garçonete negra, sem saber que ela viera em uma missão. Como ousas recusar a minha ordem? Você está louca? O som do grito de Claudia Hale rasgou os buracos de mármore da propriedade Hale como vidro estilhaçado. A cozinha da mansão, geralmente preenchida pelo zumbido tranquilo da equipe e pelo aroma de refeições gourmet, tinha se transformado num campo de batalha. Panelas chocalhavam. Uma frigideira de cobre caiu no chão com um estrondo. E o rico aroma de manteiga de trufas transformou-se em algo mais sombrio. O chiado agudo do óleo a ferver. Ângela parou. O tabuleiro de prata tremia nas suas mãos. A sua pele morena escura brilhava sob as luzes pendentes. Os seus caracóis negros estavam bem escondidos sob a touca de empregada padrão. Ela parecia calma, demasiado calma para alguém que estava a ser repreendida por uma das mulheres mais temidas de Manhattan. Eu disse, Senhor, o meu convidado primeiro, não aquele velho. Cláudia cuspiu, apontando um dedo manicurado para a sala de jantar, onde o seu frágil sogro, Thomas Hale, esperava em silêncio pela sua refeição. Você está aqui para obedecer, não para pensar. É para isso que vocês são pagos. A mandíbula de Ângela apertou, os seus nós dos dedos embranqueceram no tabuleiro. Com todo um respeito, senhora, ela disse suavemente. Ele é diabético. Não comia há horas. Eu só o suficiente. A voz de Cláudia estalou como um chicote. Você pensa que pode me corrigir? Na minha casa. A equipe da cozinha congelou em meio ao movimento. Ninguém ousou respirar. Algumas delas, empregadas mais jovens da Geórgia e de Detroit, trocaram olhares aterrorizados. Já tinham visto o temperamento de Cláudia antes, mas nunca assim. Cláudia aproximou-se, o seu robe de seda roçando o chão de azulejos, o seu perfume cortando o ar como veneno. Você é nova aqui, não é? Acabou de chegar da agência. Bem, deixe-me educá-la, querida. Aqui, a minha palavra é lei. Ângela não se moveu. O seu coração batia forte, mas os seus olhos firmes, inteligentes e penetrantes, permaneceram fixos no rosto de Cláudia. Com todo o respeito, Sr. Hale, ela disse, a sua voz calma, mas inabalável. Eu fiz um juramento para servir com integridade. Isso significa proteger a vida primeiro. Por um instante, o silêncio pairava pesado na cozinha. Então a fúria de Cláudia acendeu-se. Você ousa me dar lições na minha própria casa? Ela sibilou, a sua voz tremendo de raiva. Ela pegou na frigideira ao seu lado, ainda a borbulhar com óleo a ferver, e sem pensar duas vezes, atirou-a contra Ângela. Um grito coletivo encheu o ar. O som do óleo em brasa a encontrar a pele foi instantâneo e horripilante. O corpo de Ângela recuou bruscamente, o tabuleiro caindo no chão enquanto ela soltava um grito abafado. Vapor subiu. A cozinha entrou em caos. Empregadas gritavam. Cozinheiros correram para a frente com toalhas. Alguém gritou por ajuda. Cláudia ficou congelada por uma fração de segundo, o peito arfando, os olhos arregalados, não em remorso, mas em triunfo. Isso vai te ensinar, ela murmurou friamente. Ângela desabou no chão, agarrando o rosto e o pescoço, a mão direita tremendo enquanto pressionava algo pequeno e metálico contra o peito. Brilhou sob a luz fluorescente, um microchip não maior que uma moeda. Chamem o 911, gritou um dos chefes ajoelhando-se ao lado dela. Agora! Os lábios de Ângela tremeram, sussurrando algo que ninguém conseguiu discernir. Os seus olhos reviraram e ela ficou imóvel. O marido de Cláudia, Victor Hale, CEO bilionário da Hale Industries, correu para a cozinha momentos depois, o rosto pálido. Que diabos aconteceu aqui? Ela me desobedeceu, Cláudia estalou, apontando para o corpo inerte de Ângela, e eu resolvi. Victor olhou para a cena, o óleo derramado, a equipe aterrorizada, o leve cheiro de carne queimada, e a sua expressão contorceu-se de horror. Ninguém naquela cozinha sabia que Ângela não era apenas uma garçonete.
Ela era uma detetive do Gabinete Nacional de Crimes, trabalhando disfarçada para expor a rede de fraude de bilhões de dólares que operava através do Império Hale. E mesmo enquanto jazia inconsciente naquele chão de mármore frio, a sua missão estava longe de terminar. Semanas antes, Angela tinha entrado na casa dos Hale disfarçada. Uma detetive do Gabinete Nacional de Crimes, ela viera para expor uma rede de fraude e assassinato conectada à Hale Industries. Microfones escondidos, gravações secretas e chips codificados eram as suas armas. Mas o trabalho tornou-se mortal no momento em que Cláudia perdeu a calma. Tudo começou numa fria manhã de terça-feira, quando Angela saiu de um sedã preto estacionado do outro lado da rua da imponente mansão de vidro em Greenwich, Connecticut. Ela parecia uma trabalhadora doméstica recém-contratada qualquer. Uniforme cinzento simples, cabelo bem preso debaixo de uma touca, cabeça ligeiramente curvada. Mas debaixo do seu colarinho, costurada no forro, havia uma microcâmara que valia mais do que um carro de luxo. Lembre-se, a voz do seu contato estalou no auricular antes de ela entrar. A Hale Industries não está apenas a desviar dinheiro. Eles estão a lavar dinheiro através de empresas de fachada ligadas a desaparecimentos. Obtenha provas sobre a Cláudia também. Ela é o centro nevrálgico. Angela apenas assentiu. Copiado. Se algo me acontecer, o chip vai direto para o gabinete. Dentro da mansão, a opulência escorria por cada centímetro. Pisos de mármore polidos como espelhos. Candelabros que valiam fortunas. Retratos de Victor Hale apertando as mãos de senadores e CEOs. Angela misturou-se, suave, educada, eficiente. Todas as noites, depois de servir o jantar, ela demorava-se junto à consola do corredor, fingindo limpar o pó, quando na verdade estava a plantar um dispositivo de escuta sob o acabamento de mogno. Ela já tinha capturado sussurros de contas offshore, auditorias falsificadas e algo mais sombrio. Memorandos ordenando uma limpeza depois que um empreiteiro se afogou misteriosamente perto de um local de construção da Hale. Quanto mais ela descobria, mais se aproximava da verdade e do perigo. Mas o que realmente a perturbava não era uma fraude, era o assassinato. Documentos mostravam que a Hale Industries tinha silenciado delatores antes, funcionários que tinham desaparecido depois de descobrir relatórios de segurança falsificados. O próprio irmão de Angela, Marcos, tinha sido um deles. Ele foi visto pela última vez a entrar numa fábrica da Hale 6 meses antes. Foi por isso que ela se voluntariou para esta missão. Isso não era justiça, era pessoal. A equipe começou a confiar nela rapidamente, embora ela notasse como o medo moldava cada rosto quando Cláudia entrava na sala. Cláudia Hale, elegante e fria, com brincos de diamante como cacos de gelo, governava a mansão como uma rainha. Ela tratava os funcionários como descartáveis, dando ordens e humilhando qualquer um que ousasse fazer contato visual. Angela aprendeu rápido. A maneira mais rápida de sobreviver era o silêncio. Mas a sobrevivência não era o seu objetivo. Todas as noites, depois que a casa dormia, ela descarregava as gravações para o seu disco encriptado. Ela sentava-se junto à janela de serviço, as luzes da cidade a cintilar para além do vidro, sussurrando. Quase lá, Marcos, quase lá. Então veio a noite antes do ataque. A noite em que tudo mudou. Angela interceptou uma chamada entre Victor e um número desconhecido. Se o auditor insistir, elimine a ameaça. O seu sangue gelou. A voz do outro lado, Cláudia. Angela percebeu que o seu disfarce não duraria muito. Ela escondeu o chip primário dentro do seu avental e enviou a cópia de segurança através do seu assistente, Mark Jensen. Mas antes que ela pudesse entregar as gravações finais ao gabinete, Cláudia atacaria, viciosamente, publicamente, e sem saber quem acabara de provocar. Uma pausa. Se está a gostar da história da missão secreta de Angela Hale
e de um evento chocante dentro da mansão do bilionário, certifique-se de dar um like a este vídeo. De volta à nossa história. Angela jazia imóvel sob o brilho estéril das luzes do hospital, o seu rosto envolto em camadas de gaze branca. O bip rítmico do monitor preenchia o quarto silencioso, constante, persistente, prova de que ela ainda estava viva. O óleo tinha queimado profundamente, mas não o suficiente para quebrar o seu espírito. Os médicos sussurravam à porta, os seus tons abafados, mas urgentes. Queimaduras de 3º grau no lado direito do rosto e pescoço, disse um. Mas ela teve sorte. A visão está intacta. Quem quer que ela seja é forte. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia. Para o mundo, ela ainda era Angela Brooks, trabalhadora doméstica. Apenas alguns conheciam o seu verdadeiro nome. Detetive Angela Brooks, Operações Especiais, Gabinete Nacional de Crimes. Quando a aurora se esgueirou pelas persianas, a notícia espalhara-se por Nova York e Connecticut. Mulher de bilionário presa após ataque brutal à funcionária. A foto de detenção de Claudia Hale já circulava online. Os seus olhos arregalados e desafiadores. Os lábios franzidos com desdém. As manchetes eram impiedosas. Quando os primeiros policiais entraram no quarto de Angela, não falaram, fizeram continência. Não era formalidade, era reverência. Esta era a mulher que tinha infiltrado uma das famílias mais poderosas da América, e mesmo à beira da morte, recusara-se a deixar a sua missão morrer. O detetive Lewis, um oficial do gabinete de ombros largos, avançou. Senhora, ele disse suavemente, nós aprendemos. Claudia Hale está sob custódia, mas também precisamos garantir as suas provas. Os lábios de Angela entreabriram-se, a sua voz rouca devido ao respirador. O chip, ela sussurrou, a sua mão tremia enquanto o levantava de debaixo do cobertor. Mesmo através da dor, ela nunca o soltou. Louis olhou para ele. O pequeno quadrado metálico, não maior que uma moeda. Você o segurou o tempo todo. Um leve sorriso desenhou-se nos lábios de Angela. Não é apenas um chip, ela murmurou. É tudo. Ele inclinou-se mais perto, a voz baixa. Você é uma heroína e tanto, agente Brooks. Angela piscou lentamente. Heróis curam-se depois, justiça agora. A sua advogada, Helena Brooks, chegou momentos depois. Nenhuma relação, apenas uma coincidência de nome. Vestida impecavelmente num fato de carvão, olhos vermelhos pela falta de sono. Angela, ela respirou pegando na mão da sua cliente. O gabinete ligou. Disseram que a sua cópia de segurança ainda está segura no quartel-general. Você conseguiu. Mas o aperto de Angela apertou-se levemente. Ainda não, ela sussurrou. Mark Jensen, ele tem uma segunda cópia. Certifique-se de que ninguém lhe toque. O seu assistente? Helena perguntou, franzindo a testa. Angela assentiu fracamente, a sua respiração diminuindo. Confie, mas verifique. Ela recostou-se nas almofadas, as pálpebras pesadas enquanto os oficiais permaneciam em silêncio à volta da sua cama. Mesmo no seu estado frágil, a sua presença impunha respeito. Esta não era apenas uma mulher ferida. Esta era uma guerreira que tinha enfrentado bilionários, corrupção e a própria morte. Fora do hospital, as câmaras disparavam enquanto Claudia Hale era escoltada para um SUV preto algemada. Os repórteres gritavam perguntas, mas o seu silêncio dizia tudo. De volta ao interior, Angela sussurrou a Helena uma última vez antes de adormecer. Certifique-se de que o mundo sabe a verdade e diga-lhes que a missão não acabou. O seu pulso estabilizou. As suas mãos ainda apertavam o chip. E do outro lado da cidade, um homem chamado Mark Jensen verificou o seu telefone, a sua consciência já a começar a arder. A chuva veio forte naquela noite. Densa, implacável, tamborilando contra o para-brisa do sedã de Mark Jensen, enquanto ele estava no estacionamento escuro do hospital. Dentro do carro, o pequeno pendrive jazia no banco do passageiro,
brilhando fracamente sob a luz do teto. A voz de Angela ainda ecoava na sua mente. Proteja-o, Mark. Proteja-o com a sua vida. Ele deveria ter feito isso. Ele prometeu, mas as promessas não pesavam nada ao lado de 200 milhões de dólares. Mark tinha sido parceiro de Angela por 3 anos, mas nunca seu igual. Ela era a estrela em ascensão, a lenda em construção, a detetive negra que tinha resolvido casos impossíveis, enquanto ele ainda perseguia infrações de trânsito. Cada manchete que a elogiava parecia encolhê-lo ainda mais na sua sombra. Agora o destino tinha lhe posto no colo a única coisa que ela mais valorizava, o chip. Ele olhou para ele, o seu reflexo cintilando na superfície metálica. A tentação era inebriante. Quem saberia sequer? Ele sussurrou para si mesmo. Ela mal está consciente, o gabinete não vai verificar até de manhã. Então veio a mensagem de texto. Um número privado encriptado. Venha sozinho. Entrada do telhado. 22h45. O pulso de Mark disparou. Ele sabia quem era. O número tinha pertencido ao escritório de Victor Hale outrora. Ele dirigiu pelas ruas escorregadias da cidade, os limpadores de para-brisa cortando a chuva. A cobertura de Hale elevava-se sobre Midtown como uma fortaleza de vidro e poder. Lá dentro, tudo exalava dinheiro e ameaça. Arte moderna, esculturas de aço e um silêncio espesso o suficiente para se afogar. Victor Hale estava junto à janela, o seu reflexo desfocado contra as luzes da cidade. Ele parecia mais velho do que um homem em capas de revistas. O seu cabelo prateado, desgrenhado, a sua camisa sob medida desabotoada na gola, os seus olhos aguçados e calculistas. Detetive Jensen, Victor disse friamente, girando um copo de uísque. Você pediu uma reunião? Presumo que não seja assunto oficial. Mark engoliu em seco, forçando confiança na sua voz. Eu tenho algo que você quer, algo que pode desaparecer pelo preço certo. Victor virou-se lentamente. As provas? Mark assentiu, deslizando o pendrive para o balcão de mármore. O gabinete ainda não tem o chip final. Angela confiou em mim para o guardar, mas estou disposto a garantir que ele nunca os alcance. Os olhos de Victor escureceram. E o que você quer em troca? 200 milhões de dólares de transferência bancária. Limpo, offshore. Por um longo momento, o único som foi a chuva contra o vidro. Então Victor riu baixo e amargo. Vocês, homens do gabinete, são mais previsíveis do que o mercado de ações. Ele caminhou até um cofre preto elegante, inseriu o código e tirou uma maleta. Lá dentro, pilhas de dinheiro brilhavam como a própria tentação. Metade agora, metade depois que ouvir a prova. Mark hesitou, depois apertou play no seu laptop. A tela mostrava as gravações ocultas de Angela, a voz de Victor ordenando pagamentos, as ameaças de Cláudia, os relatórios de auditoria falsificados. Victor assistiu em silêncio, o rosto ilegível, até que finalmente disse: Apaguei-o. Mark abriu a porta da lareira, atirou o chip para dentro e observou-o derreter na chama. Victor suspirou de alívio, terminando a sua bebida. Você fez a coisa certa, detetive. Mas quando a última brasa se apagou, nenhum dos homens percebeu a verdade. Angela já tinha enviado um chip duplicado para a sua advogada antes de ser atacada. E quando Mark deixou aquela cobertura, os destinos de 2 homens já estavam selados. O dele pela ganância e o de Victor pela ignorância. A suíte da cobertura ficava bem acima da cidade que nunca dorme. As suas janelas do chão ao teto estavam mergulhadas no brilho alaranjado das luzes da rua. A chuva escorria pelo vidro como fogo líquido, refletindo-se nos botões de punho de Victor Hale, enquanto ele se inclinava sobre o seu laptop. A janela de transferência piscava no ecrã. 200 milhões de dólares. USD offshore, encriptado, indetectável. Ele clicou em enviar. Em frente a ele,
Mark Jensen estava com o casaco meio úmido, o ar à sua volta espesso com fumo de cigarro e culpa. O leve estalar da lareira preenchia o silêncio enquanto ele enfiava a mão no bolso do casaco e tirava o chip. Pequeno, metálico, inofensivo para o olho destreinado. Mas ambos sabiam que continha o tipo de prova que podia desmantelar dinastias. Victor virou-se, a sua voz suave como uísque envelhecido. 200 milhões pela paz de espírito. Um comércio justo, não acha? Os dedos de Mark tremeram ligeiramente enquanto ele fazia rolar o chip entre eles. Ele tentou acalmar a respiração. Assim que isto se for, não há rasto, nem cópia, nem risco. Victor deu um sorriso fraco e cansado. Então façal. Mark deu um passo em direção à lareira, o brilho das chamas pintando o seu rosto em tons de traição. Ele hesitou apenas um segundo, depois atirou o chip para o fogo. Aterrou com um leve tilintar contra a grelha de ferro, depois começou a amolecer, a deformar-se e, finalmente, a derreter, a sua alma digital morrendo em explosões de faíscas azuis e douradas. Victor exalou, os ombros caídos como se uma década de medo tivesse deixado o seu corpo. Ninguém jamais o tocará agora. Mark murmurou quase como uma oração. Pela primeira vez em semanas, os lábios de Victor curvaram-se num sorriso. Bom trabalho, Jensen. Você acabou de salvar um império. A sala ficou em silêncio, exceto pelo baixo rugido das chamas e o zumbido constante da cidade muito abaixo. Victor serviu 2 copos de uísque, deslizando um pelo balcão de mármore. Aos finais, ele disse. Mark aceitou o copo, forçando um sorriso enquanto bebia. Mas o sabor era amargo na sua língua. Algo sobre o silêncio parecia errado. Demasiado final, demasiado pesado. Victor olhou para o fogo, o brilho laranja a cintilar no seu rosto. Ela era uma tola, ele murmurou. Toda aquela bravura desperdiçada. Não se pode lutar contra homens como eu. Jogasse com o poder, queimasse. Mark não respondeu. Ele simplesmente assentiu, guardando o seu telefone com uma confirmação de transferência a piscar. O seu coração batia forte, não de culpa, mas da vertiginosa realização de que agora era mais rico do que alguma vez sonhara. No entanto, ao virar-se para o elevador, uma estranha inquietude rastejou sob a sua pele. Ele não notou a pequena luz vermelha a piscar no canto da câmara de vigilância de Victor, gravando cada palavra, cada gesto. Imagens que Angela tinha previsto que ele faria. Lá fora, o trovão estalou sobre Manhattan, enquanto as portas do elevador se fechavam atrás de Mark. Dentro da suíte, Victor Hale estava diante do fogo a morrer, sussurrando. Acabou, mas não acabou. Nem de perto. Porque Angela Brooks sempre soube o que a ganância podia fazer a homens como eles. E ela planeou a sua missão com 3 movimentos de antecedência. 2 dias depois, o quarto do hospital cheirava a antisséptico e a ar úmido da chuva que entrava por uma janela entreaberta. Angela sentou-se ereta pela primeira vez desde o ataque, o rosto ainda enfaixado, mas os olhos afiados e firmes, sem trair um pingo de fraqueza. A televisão tocava baixo ao fundo, repetindo a cobertura da acusação de Claudia Hale, com o mundo ainda a vibrar com o escândalo. A porta rangeu. Mark Jensen entrou silenciosamente, carregando um pequeno buquê de lírios. A sua expressão estava cuidadosamente pintada de culpa, a voz baixa e arrependida. Angela, ele disse suavemente, você parece melhor do que eu esperava. Ela virou a cabeça lentamente para ele. Já passei por coisas piores, ela murmurou, a voz baixa, mas controlada. Você garantiu as provas? Mark hesitou, colocando as flores na mesinha de cabeceira. Soltou um longo e pesado suspiro, do tipo ensaiado uma dúzia de vezes no espelho do carro antes de entrar. Eu perdi. A testa de Angela levantou-se ligeiramente. Perdeu?
Sim, ele esfregou as palmas das mãos nervosamente. Houve uma confusão quando eu estava a transferi-lo. Pensei que tinha uma cópia de segurança, mas deve ter sido corrompida. Sinto muito, Angela. O seu olhar calmo não vacilou. Se alguma coisa, a sua quietude tornou o quarto mais frio. Você perdeu uma prova federal que vale bilhões em verdade. Mark forçou um sorriso fraco. Vamos reconstruir o caso. Ainda temos o seu testemunho e o gabinete tem fragmentos. Angela cortou-o, o seu tom suave, mas mortalmente preciso. Mark, olhe para mim. Ele obedeceu relutantemente. Os olhos dela, escuros e inabaláveis, perscrutaram o seu rosto. Você está a mentir. Ele estremeceu. Com licença, você está a suar, ela disse, a voz medida, quase curiosa. Você faz isso quando mente. Trabalhei consigo 3 anos. Você denunciasse antes de abrir a boca. A garganta de Mark apertou. Angela, por favor. Mas ela já estava a pegar no seu telefone. Helena, ela disse quando a sua advogada atendeu, o seu tom de repente nítido. Profissional. Confirme que a cópia secundária sob sua custódia está selada. Uma pausa, depois um gaguejo nervoso do outro lado. Ah, sim, Angela, está aqui. Ainda encriptada, ainda intocada. Bom, Angela disse, o seu olhar nunca deixando Mark. Precisarei que seja entregue sob escolta federal dentro de 1 hora. Quando ela terminou a chamada, o silêncio preencheu o quarto. Apenas os bips rítmicos do monitor cardíaco ecoavam. Mark mexeu-se nos pés, tentando mascarar o seu pânico. Angela, ouça. Eu não quis. Você quis tudo isso, ela interrompeu, o seu tom agora de aço frio. Você pensou que eu estaria demasiado quebrada para notar. Mas eu nunca guardo todas as minhas provas num só lugar. Ele engoliu em seco. Você me armou. Eu testei você, Angela respondeu, recostando-se na almofada. E você falhou espetacularmente. O rosto de Mark perdeu a cor. Você não pode provar. Ah, eu não preciso, ela disse calmamente. Porque você acabou de fazer isso. Ela virou o olhar para a janela, o mais leve sorriso brincando nos seus lábios. A minha armadilha funcionou. Enquanto Mark saía a correr, pálido e a tremer, os oficiais à porta trocaram olhares de cumplicidade. A rede estava a apertar e Angela Brooks ainda estava no controle. 3 semanas depois, o suave tilintar das portas do elevador ecoou pelo escritório do Gabinete Nacional de Crimes em Manhattan. Agentes levantaram-se das suas mesas enquanto Angela Brooks saía, marcada, firme e mais astuta do que nunca. A sua bochecha direita ainda ostentava os leves traços de queimaduras, mas o fogo nos seus olhos ardia mais brilhantemente do que no dia em que ela se infiltrara. O escritório irrompeu num aplauso silencioso. O detetive Lewis encontrou-a à porta, segurando uma pasta grossa de documentos. Bem-vinda de volta, agente Brooks. Você causou uma grande tempestade. Angela esboçou um leve sorriso. Bom, as tempestades limpam a sujeira. Ela foi direto para a sala de conferências de vidro, onde a sua equipe esperava. Meia dúzia de agentes, analistas e a sua advogada, Helena Brooks. No ecrã, atrás deles, brilhavam as palavras Operação Chama Branca, o nome de código para Hale Industries. Angela colocou ambas as mãos na mesa. Temos o que precisamos. Todas as testemunhas, todos os registros. A traição de Mark apenas nos ajudou a rastrear as verdadeiras rotas do dinheiro. Helena assentiu, deslizando um ficheiro. Suponhamos a sua conta offshore. A transferência de 200 milhões de dólares veio diretamente de uma das subsidiárias de Victor Hale. Angela recostou-se. Perfeito. Essa é a nossa arma fumegante. Do outro lado da cidade, Mark Jensen vivia a vida de luxo. Champanhe no Mônaco, uma nova cobertura em Miami, fatos feitos à medida de Milão. Gastava o dinheiro roubado como se a culpa não existisse. Mas nos bastidores, a unidade cibernética do gabinete rastreava cada transferência, cada nome falso, cada salto de criptomoeda. O que ele pensava ser invisível
deixava um rastro digital a arder tão brilhante quanto um cometa. Na mansão Hale, as coisas não estavam a correr melhor. Victor Hale, desesperado para reparar a imagem do seu império, convocou uma conferência de imprensa. Câmaras enchiam o salão que ele antes reservava para galas. A sua voz ecoava pelos altifalantes, polida e confiante. O lamentável arroubo da minha esposa foi um incidente isolado, ele declarou, endireitando a gravata. Não há ligações criminais com a Hale Industries. Os rumores, as chamadas provas. Tudo é fabricado por um ex-agente desacreditado em busca de fama. Risos ecoaram entre os convidados ricos, os seus aplausos altos, mas nervosos. Repórteres rabiscavam notas, ávidos por frases de impacto. Observando do seu escritório, Angela cruzou os braços. A conferência de imprensa passava em todos os ecrãs. O burburinho da sua equipa esvaneceu-se enquanto ela estudava o rosto presunçoso de Victor. Ele realmente pensa que ganhou, Helena murmurou. Os olhos de Angela estreitaram-se. Deixeu. O orgulho sempre precede a queda. Ela virou-se para a sua equipa. Amanhã avançamos. Quero os mandados assinados antes do nascer do sol. Cada ativo congelado, cada conta rastreada. Quero que toda a sua casa de cartas desmorone diante dessas câmaras. O detetive Louis sorriu. Tem certeza de que está pronta para o segundo round? Angela encontrou os seus olhos. Eu nasci pronta. Quando a conferência de imprensa terminou, Victor Hale ergueu o copo para as câmaras, sorrindo como se fosse invencível. Em algum lugar da cidade, Mark Jensen descansava num iate, assistindo à mesma transmissão, rindo ao telefone. Nenhum dos homens sabia que cada palavra, cada dólar, cada mentira já estava registrada no arquivo de Angela, assinalado como ataque final. E ao amanhecer, ambos desejariam que ela tivesse ficado naquela cama de hospital. O Tribunal Federal em Lower Manhattan fervilhava de tensão naquela manhã. Câmaras piscavam lá fora como relâmpagos, enquanto jornalistas se aglomeravam nas escadas de mármore. Lá dentro, o ar estava elétrico. Victor Hale versus o Estado de Nova York. Um julgamento que já havia cativado a nação. Bilionários, senadores e gigantes corporativos sentavam-se ombro a ombro, fingindo não suar. Na mesa de defesa, Victor Hale parecia intocável. O seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, o seu fato azul marinho impecável, o seu sorriso inabalável. O mundo via um titã, não um homem sob cerco. Ele olhou para Angela Brooks, sentada calmamente à mesa da acusação, as ligaduras tênues contra a sua pele escura. Quando o juiz entrou, os murmúrios morreram. Prossiga, disse o juiz em tom firme. Victor levantou-se, abotoando o seu casaco com uma graça exagerada. Vossa Excelência, ele começou. Este caso inteiro é uma farsa. Uma caça às bruxas, liderada por uma mulher amargurada que não conseguiu lidar com a sua tarefa. Ela está a explorar o seu gênero, a sua raça e as suas cicatrizes para ganhar simpatia. Mas simpatia não é prova. Risos borbulharam dos seus apoiantes na galeria. Angela não se moveu. O advogado de Victor, elegante e presunçoso, gesticulou em direção a ela. Sr. Brooks, você alegou ter provas dos supostos crimes do meu cliente. No entanto, como todos sabemos, o chamado chip foi destruído. Você tem algo tangível para mostrar a este tribunal? Angela levantou-se lentamente. O seu movimento silenciou a sala. Mesmo o sorriso de Victor vacilou por uma fração de segundo. Ela meteu a mão na sua pasta e tirou um pequeno dispositivo prateado, elegante, sem marcas, zumbindo fracamente com vida. Sr. Hale, ela disse suavemente, a sua voz carregando por todos os cantos do tribunal. Você perguntou onde estão as minhas provas. Permita-me mostrar-lhe. O oficial de justiça trouxe o ecrã à vida. Angela inseriu o chip.
Um segundo depois, os altifalantes estalaram e então veio a voz de Victor. Transfira os fundos para a conta das Ilhas Caimão sob Apollo Trading. Então a voz de Cláudia seguiu, afiada e venenosa. Certifique-se de que aquele jornalista não acorda desta vez, e se aquela empregada negra me atrapalhar novamente, eu mesma resolverei. Gritos de espanto percorreram o tribunal. Câmaras clicaram, canetas pararam a meio da escrita. Ângela tocou no ecrã novamente. Imagens apareceram, memorandos internos, relatórios falsificados, contas offshore secretas. E então o golpe final. Vídeo da segurança da cobertura de Hale mostrando Mark Jensen a entregar o dinheiro do suborno a Victor, o chip brilhando na sua palma. A galeria irrompeu em caos. Repórteres gritaram, flashes explodiram e a máscara confiante de Victor quebrou-se. As suas mãos tremeram enquanto ele pegava no copo de água. Você? Como? Ele gaguejou, o rosto perdendo a cor. O tom de Ângela era calmo, preciso, devastador. Você destruiu o chip errado, Sr. Hale. Você comprou o silêncio de um traidor, não a justiça de mim. A respiração de Victor acelerou. Ele agarrou o peito, tropeçando para trás enquanto guardas avançavam. A sala congelou em horror quando o bilionário que outrora zombara da lei colapsou contra a sua mesa, ofegando por ar. Ângela não se moveu. Ela simplesmente sussurrou. Isso não é obra minha, Vossa Excelência. Isso é culpa. E pela primeira vez na história do seu império, Victor Hale estava impotente. O caos trovejou pelo tribunal como uma tempestade a desabrochar. Repórteres gritavam uns sobre os outros. Flashes de câmara estroboscopiavam contra as paredes de mármore, e o som das batidas do martelo mal continha a loucura. Victor Hale, pálido e a tremer, tentou levantar-se, a sua voz quebrando no tumulto. Eu paguei-lhe, gritou ele, olhos selvagens, suor a escorrer pelas suas têmporas. Eu paguei ao seu assistente $200 milhões para destruir aquele chip. A sala ficou em silêncio. Por um momento, até o ar pareceu parar de se mover. O olhar de Ângela afiou-se como vidro. Você pagou a quem? Ela perguntou, o seu tom calmo, mas letal. O dedo trêmulo de Victor apontou para o outro lado da sala, em direção a Mark Jensen. Sentado 2 filas atrás do banco da acusação, o seu rosto congelado de terror. Gritos de espanto varreram a multidão. O juiz inclinou-se. Isso é verdade, detetive Jensen. Mark gaguejou, a voz falhando. Ele está a mentir. Ele está a tentar salvar-se. Mas antes que ele pudesse terminar, Ângela fez um sinal ao detetive Lewis, que se dirigiu à mesa das provas e ergueu uma pasta grossa. Vossa Excelência, disse Lewis, obtivemos um registro completo da transferência bancária da conta subsidiária de Hale. Pagamento direto para a carteira de Mark Jensen, nas Ilhas Caimão, com data da noite em que o chip foi destruído. Ele colocou o recibo impresso perante o tribunal. Os dígitos brilhavam sob as luzes fluorescentes. $200 milhões. O tribunal explodiu novamente. Gritos, lamentos, murmúrios. Um repórter desmaiou. Câmaras aproximaram-se do rosto em colapso de Mark enquanto a cor esvaía das suas bochechas. Ângela avançou lentamente, a voz calma e ressonante. Você não me vendeu apenas, Mark. Você vendeu todos os denunciantes que alguma vez confiaram neste gabinete. Você trocou a justiça por um número num ecrã. A voz de Mark quebrou. Ângela, por favor. Eu não queria que isso fosse tão longe. Ele ameaçou-me. Não, Ângela disse cortando. Ele tentou e você disse sim. A respiração de Victor tornou-se irregular. A sua gravata solta enquanto os guardas tentavam acalmá-lo. Eu não tive escolha, murmurou ele, abanando a cabeça. Eles iam arruinar-me. Eu construí este império. O martelo do juiz bateu, silenciando o caos. Sr. Hale, Sr. Jensen, ambos estão presos por obstrução da justiça, conspiração, suborno e destruição de provas federais. Cláudia Hale, sentada na mesa de defesa,
e rompeu em soluços, a máscara de pestanas escorrendo pelo seu rosto. Você prometeu-me que ia desaparecer, ela gritou para Victor. Você disse que ela nunca mais voltaria. Victor virou-se para ela, os olhos vazios. Você derramou o óleo, Cláudia. Você começou isto. Enquanto os oficiais se aproximavam, Mark tentou fugir, mas foi agarrado por 2 agentes e arrastado para fora do tribunal gritando: Vocês não entendem! Eu fiz isso por nós! As suas palavras desapareceram sob o rugido da multidão. As câmaras captaram cada segundo. O colapso do bilionário, os lamentos da sua esposa, a queda do seu assistente. À noite, todos os canais de notícias na América repetiam as imagens. A queda dos Hale. Angela sentou-se em silêncio, as mãos cruzadas enquanto a outrora poderosa família que zombara da sua dignidade agora desmoronava perante as câmaras intermitentes. A justiça finalmente chegara, lenta, pesada e absoluta. Semanas depois, o mundo assistia Angela Brooks caminhar pelo grandioso palco do Salão Federal de Justiça em Washington, D.C. O ar cintilava com flashes, aplausos e reverência. Dignitários alinhavam-se na primeira fila. Juízes, senadores, oficiais, jornalistas, todos reunidos para testemunhar a mulher cuja coragem derrubou um império. Ela moveu-se lenta, mas graciosamente. O seu fato azul marinho feito à medida emoldurava as tênues cicatrizes na sua bochecha. O seu cabelo bem preso captava o brilho das luzes do teto. A nação tinha vindo a conhecer o seu nome, o seu rosto e o seu fogo. Chamavam-lhe a Detetive de Ferro. A voz do anunciador ecoou pela sala. Pela bravura, integridade e sacrifício inigualáveis ao serviço da justiça. O Gabinete Nacional de Crimes orgulhosamente atribui à agente especial Angela Brooks a medalha de honra por serviço heróico. Aplausos ribombavam enquanto a medalha era colocada no seu pescoço. Câmaras aproximaram-se do brilho do ouro a repousar no seu uniforme azul escuro. Ela fechou os olhos por um momento, apenas o tempo suficiente para recordar a dor, a traição, as queimaduras que ainda doíam sob o tecido. Mas também se lembrou do seu irmão Marcos e da promessa que sussurrara no silêncio da noite. A justiça terá o teu nome nela. Quando finalmente subiu ao pódio, a sala emudeceu. Justiça, ela começou, a sua voz firme, baixa e ressonante, não é sobre poder, é sobre persistência, é sobre permanecer de pé, mesmo quando o mundo te diz para te ajoelhares. O seu olhar varreu a audiência, as suas palavras cortando o ar, como a verdade feita carne. Eu era uma empregada, uma garçonete, uma ninguém aos olhos daqueles que pensavam que o dinheiro podia comprar o silêncio. Mas eu aprendi algo. A verdade queima mais quente do que o óleo, e quando pega fogo, purifica tudo no seu caminho. A multidão levantou-se. Repórteres rabiscavam furiosamente, tentando acompanhar cada palavra. Angela olhou para as filas de jovens mulheres uniformizadas sentadas perto da parte de trás. Cadetes, caloeiras, sonhadoras. Para toda mulher que alguma vez foi subestimada, ela disse, a voz a tremer ligeiramente, esta medalha pertence a você. Continue a lutar. Continue a acreditar, porque o momento em que elas duvidam de você é o momento em que você se torna imparável. A audiência irrompeu em aplausos que abalaram as vigas. Câmaras aproximaram-se do seu rosto, calmo e firme, marcado, sim, mas radiante com um triunfo silencioso. Lá fora, as manchetes iluminavam todos os ecrãs em toda a nação. A Detetive de Ferro. Como uma mulher derrubou o Império Hale. Ao terminar a cerimônia, Angela passou por uma parede de repórteres, flashes e perguntas intermináveis. Ela não precisava responder a nenhuma delas. A sua história já tinha falado mais alto do que as palavras jamais poderiam. Na beira do palco, ela parou, sussurrando para si mesma. Por Marcos, pela verdade,
Então virou-se para o mar de câmaras, assentiu e sorriu. Se você se inspirou na jornada de Ângela, na sua coragem, resiliência e luta por justiça, não se esqueça de dar um like a este vídeo, subscrever o canal para mais histórias poderosas como esta e partilhar para que outros possam sentir o que você acabou de sentir. Diga-nos nos comentários abaixo que parte da história de Ângela o comoveu.